Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre diversos temas e hoje, né, vamos aí para mais uma cobertura que inclusive o dia vai ser bastante cheio, né, e corrido. Mas enfim, nós vamos estar cobrindo aí o segundo encontro Conexão ODS, né, uma entidade aí que fala sobre as águas, falando especificamente a questão das águas aí no Vale do Paraíba, né, aqui na nossa região de São José dos Campos. Trata-se aí de um encontro bastante importante e de um tema pertinente, né, que precisa ser debatido, né, precisa ser conversado, apesar, né, a lógica, né, que parece ser um senso comum, mas é real, água é vida, né? Então vamos aí fazer o debate aí com o pessoal que está aí no encontro. Então fique aí com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura do Mesa de Debates. Eu estou aqui com a Cília, né, que está aí no evento. Cília, primeiramente, conta um pouco aí da história e o objetivo aí da atividade do dia de hoje. Obrigada. Então, o nosso evento ele tem como objetivo chamar a atenção para as questões que envolvem a bacia do Rio Paraíba do Sul, né? O evento ele é aberto e gratuito, ele está acontecendo aqui no auditório do Sim Comércio, vai até às 16h30. Caso não tenha feito a inscrição, pode chegar e fazer o credenciamento na hora, que será muito bem recebido. A ideia principal do evento é fazer um diálogo aberto com toda a sociedade. Os palestrantes são especialistas renomados na área, né? E a gente quer que membros da sociedade civil, de empresa, né, produtor rural, que são membros que estão inscritos, já estão aqui participando do evento, a gente quer que tenha esse diálogo aberto para que a gente entenda toda a problemática, né, que envolve a questão das nossas águas. Sim. E qual que é, você falou da bacia aqui do Vale do Paraíba, qual que é a importância aí da gente defender essa bacia? Então, quando a gente fala da bacia de maneira geral, a gente fala da nossa vida. A gente pensa que são as águas que a gente usa no nosso consumo diário, são as águas que a gente utiliza, né, quem é produtor rural, para cultivar o nosso alimento. São as águas que, se a gente para e pensa, também são utilizadas em processos industriais, por isso a importância de indústria também se voltar para olhar para o lado sustentável. A gente fala de água, a gente tem que lembrar que a gente está falando de vida. Fora que uma também questão muito importante é a gente pensar nos corpos d'água, na proteção, né? Rios, córregos, pensar em todo esse contexto, porque todo esse contexto envolve direta e indiretamente a nossa vida. Entendi, então é isso aí, muito obrigado, Cília. Obrigada, a gente que agradece. Eu estou aqui com a Adriana Rebouças, da Rede Sustentabilidade. Adriana, primeiramente, para você, qual que é a importância de ter eventos como esse? Bom dia, um prazer estar aqui. Eu acredito que a conscientização, né, a gente entender que os objetivos, né, de desenvolvimento sustentáveis e que tudo faz parte de um conjunto de ações que a gente precisa ter para melhorar a nossa vida e para combater a emergência climática que está aí batendo as nossas portas, né? Mas principalmente essa conscientização, que é o primeiro passo para a mudança. Aqui, né, é um evento que trata bastante aí da questão da água, né? Para você, né, qual que é a importância da gente falar sobre esse tema? A água, ela permeia várias relações na sociedade, né? Ela é um elemento primordial para a nossa sobrevivência. Nós conseguimos ficar sem comer mais tempo do que a gente consegue ficar sem beber água. Então, esse é um primeiro ponto para a gente estar tratando dessas questões. Quando a gente fala em sustentabilidade,
Vamos começar lá na produção de alimentos, né? Na agroecologia, que precisa da água para essa produção, até as pequenas ações, até a questão do ser humano precisar dessa água para sobreviver. E hoje nós vivemos uma crise, um paradoxo com relação à água. Com setores, né, do poder público leiloando a nossa água, como acontece aqui, né, com o caso da Sabesp em São Paulo, com a qualidade, né, que não chega para todos. Então essa questão do social também, né, da distribuição da água, levando em conta o social, e a possível falta, a escassez que nós vamos viver, né? Porque os nossos recursos, eles não são infinitos. Não, sim. Você falou de uma questão aí que parece ser algo tão óbvio, né? Mas na verdade não é. A questão, né, de água ser vida, né? Por que que um negócio que parece ser tão claro, na verdade não é? Porque se vê a água como algo comercial, né? Existem interesses que vão além do óbvio na nossa sociedade. Então, os governos normalmente, né, o poder público e também os empresários, eles veem esse recurso como algo comercial. E nós já sabemos, né, que até pela ONU, que a água é um bem da humanidade e que a gente não pode vender isso para a iniciativa privada, porque por mais que os discursos sejam bonitos, né, não vai chegar para todos, porque nem todos vão ter acesso no momento que isso virar um objeto de comércio. E os interesses são muito para esse lado. Por isso as ODS vêm também, né? Essa ação da água vem para trazer essa questão. A água é um bem da humanidade e não um objeto de comércio. Então é isso aí, muito obrigado, Pri. De nada, as ordens. Eu estou aqui com a Nádia, ela está ajudando aqui a atividade. E Nádia, por que que você se propôs essa tarefa? Principalmente pelas águas e também muito pelas ODS, né? Que são várias, mas as águas é a ODS 6, presente no nosso planeta, hoje em dia, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que ela passa por todas as outras ODS. Então, ela não tem, nós procuramos homenagear uma das ODS que passa por todas, porque ninguém fica sem água, ninguém, do planeta todo. Então a água um elemento que pode simbolizar muita paz, como pode simbolizar muita encrenca entre os povos, né? Então a gente está em homenagem a isso, a paz que a água é, ao bem-vindo que a água é no nosso planeta, a necessidade máxima que todos os seres têm, que o planeta precisa, e juntamos profissionais da área que são competentes, que estão na nossa região do Vale do Paraíba e principalmente pelo Rio Paraíba, que está gritando há muito tempo pela sua poluição, pelo seu desgaste, pela sua exploração de margens e tudo isso, Guilherme. Certo. Né? A gente fala que parece ser tão claro, né, que água é vida, mas na verdade o buraco é um pouco mais embaixo, né? E por que que, na sua avaliação, que o buraco é um pouco mais embaixo? Eu acho que principalmente por não respeitarmos as legislações, principalmente os nossos governantes, não digo todos, mas boa parte, não observar a importância e que ela não é para sempre, ela precisa ser sustentável para se manter para sempre. Então é todo um planejamento que às vezes não são respeitados. Leis existem, muitas, principalmente em relação às águas do nosso Brasil, mas não são tão respeitadas. Então os comitês hoje em dia criados, e outra coisa principal, os comitês têm pessoas maravilhosas, mas todos em altas graduações de formação. Precisamos da sociedade, a sociedade real do Brasil, para que
que ela aprenda junto com esses comitês e junto com todos os profissionais que a água é para a sociedade, não é para as pessoas formadas, não é para os governantes, ela é para toda a sociedade. Então a gente quer trazer, o objetivo maior desse evento é trazer a sociedade junto para trocar conhecimento e a gente poder chegar numa documentação, numa luta que dure para sempre, para a gente manter a sustentabilidade das águas, água e saneamento, que é o DS6. Entendi, muito obrigado, Nádia. Muito obrigada. Eu estou aqui com o Wilson, né, Cabral, né, tá aqui no evento. E Wilson, primeiramente, qual que é a importância de fazer esse tipo de discussão aqui na região? Ela é uma importância crucial, né, Guilherme? Porque, veja, nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas que está colocando a sociedade sob risco. E as pessoas, os governos ainda não se atentaram para isso. Né? Então, quando se fala em água diante de crise climática, o foco da atenção tem que estar ligado porque nós vamos sofrer, já estamos sofrendo as consequências disso e podemos ter problemas de segurança hídrica no futuro, falta de água mesmo, ou grandes precipitações que podem gerar inundações aí catastróficas. Então a gente tem que estar atento para esse tipo de discussão. E Wilson, né, você falou aí desses problemas que iremos enfrentar com a questão da água. Gostaria que você entrasse um pouco mais quais são esses problemas e qual é a gravidade desses problemas para a sociedade. Então, a gravidade é essa. A gente não, o grande problema é o seguinte: é muito incerto. Então, nós não sabemos o que pode vir. Então, quando é incerto, a gente tem que se preparar mais ainda, né? Porque os danos podem ser muito grandes. A gente pode nem saber qual que é o tamanho do dano, nem prever. Então, quanto mais a gente se preparar para isso, menos a gente vai sofrer no futuro. Não, entendi. E para a gente finalizar aqui, né, a gente fala bastante que água é vida, né? Parece ser um negócio tão lógico na cabeça da gente, mas não é na prática, né? E eu gostaria de saber por que não é, por que tem essa falta de compreensão de um negócio que parece ser tão óbvio. É porque a gente se afastou muito da natureza, né? À medida que a gente vai se afastando da natureza, a gente vai perdendo a naturalidade das coisas, a gente perde a noção. Então, uma criança hoje, ela acha que a água brota da torneira, é dali que ela vem. Não tem ideia de todo o ciclo, tudo que envolve, né, de todas as questões ecossistêmicas, toda a integralidade do ecossistema. Então, a gente perde essa noção completamente. E se torna burocrata, né? Os políticos se tornam burocratas. Eles querem botar tubos para sair água em tal lugar, para ofertar mais água e tal, sem nem se preocupar com a fonte, de onde vem, se tem, qual a escassez, qual o risco que ela está associada e assim por diante. Entendi, então é isso aí, muito obrigado, Wilson. Valeu, obrigado. Eu estou aqui com a Mara Débora, ela que tem vários projetos sociais, né, desde questão de roupa com sustentável e tudo mais. E vamos conversar aqui com ela. Mara, primeiramente fala um pouco aí, né, do que você faz dos projetos e quais são qual que é a importância desses projetos aí, né, para, né, debater sobre esse tema. Bom, obrigada aí pela oportunidade. A importância dos meus projetos é trazer uma conscientização das pessoas sobre um consumo mais responsável, que é o ODS 12, que é consumo e produção responsável. Dentro disso, levar para as pessoas um olhar, uma ressignificação do olhar para o seu próprio armário, para o seu próprio consumo, né? Trazendo para as pessoas a consciência de que elas devam ser protagonistas do seu próprio consumo e não deixar levar pelas tendências, pelos ditames da moda, né? Não ser escravo da moda. Então, quando as pessoas percebem que tem muita roupa e que trocam, que não precisam estar o tempo todo consumindo, né? Isso eu alcancei meu objetivo, né? E a troca, as feiras de trocas que eu faço aqui em São José dos Campos, que é o projeto Guarda-Roupa Sustentável, né, que eu tenho aqui. Então isso é muito gratificante.
E como pensar, né, no consumo sustentável dentro dos limites do capitalismo, que pede para a gente consumir de forma, né, enlouquecida? Olha, eu acho que é olhar para si mesmo, olhar para o seu próprio armário e para tudo que você já possui. Eu escrevi um livro chamado Estilo Sustentável Tenha o Essencial. Então, você conseguir, né, olhar para o seu próprio armário e entender que você já tem o essencial, é quando as pessoas alcançam, né, elas transpassam os ditames aí do capitalismo. Entendi, tá certo. Então, muito obrigado, Débora. Obrigada a você. Eu estou aqui com a Nina, que é da ODS, está na coordenação. Nina, primeiramente, até o momento, como que está sendo o evento? O evento é sensacional, maravilhoso. A gente está com muito orgulho de estar podendo participar, um privilégio, porque o movimento ODS de São José dos Campos está servindo de referência para muitos municípios. Maravilha. E é de um tema aí de extrema importância falando sobre a água, né? E a gente fala sobre esse tema, parece ser tão óbvio que a água é vida, mas na verdade não é. Por que gera discussão num tema que não deveria gerar muita discussão? Olha, porque tem muitos interesses, muitas vezes, né, para o uso da água, todo mundo precisa e todo mundo quer impor, às vezes, a sua necessidade para mais do que a dos outros. Então, por isso que tem vários conselhos, comitês, tudo mesmo, como foi apresentado hoje, brilhantemente, pelo Ângelo e pelo John, que é justamente para falar da importância da gestão das águas. Entendi. E a gente fala muito, né, do risco de uma crise hídrica ou até mesmo da água acabar. Você acha que isso é possível, né? E quais são as consequências, né, que a sociedade enfrentará num período aí de crise? Bem, a água não vai acabar, mas ela pode ficar poluída a tal ponto que depois a gente não consegue despoluir, ou seja, fica muito caro. É o que acontece hoje. O que a gente paga para poder ter uma água limpa em casa é tudo do tratamento. E muitos tratamentos, eles não tiram os contaminantes da água, que são os antibióticos, que são os hormônios. Então a gente começa a tomar água cada vez mais contaminada. A gente olha para o copo d'água, parece que a água está limpa, mas ela não está, porque ela está contaminada com alguma coisa que muitas vezes essas empresas de saneamento não conseguem tirar. Então é muito importante o cuidado com a água e ter essa educação de entender, de não jogar qualquer coisa, principalmente os remédios, né? Não jogar na água. Que estão sobrando, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou despejar na água. Não, não pode. Então, ter esse aprendizado, esse cuidado, para que a gente cuide do nosso bem maior, que é a água. E só uma pergunta, para a gente finalizar, você falou da água, você fala isso inclusive da água filtrada também? Sim, porque o filtro não tira também esses contaminantes. Veja, se nenhuma empresa consegue retirar muitos desses contaminantes, com certeza o nosso filtro ele pode tirar algumas impurezas, é o básico, né? Mesmo a água que a gente compra pensando que ela é pura, pura, pura zero, mas ela na verdade pode ter contaminantes sim que não se vê a olho nu. Portanto, está diluído lá e muita coisa pode acontecer. Eu tenho até um caso em São Paulo de pessoas que ficaram, não mais conseguiam, o efeito dos antibióticos não mais fazia efeito para eles. Por quê? Porque descobriu-se que a água da onde eles bebiam já tinha antibióticos e eles então a cada dia tomavam um antibiótico sem saber e sem ter necessidade. Portanto, quando precisou que essas pessoas fossem tratadas, foram no hospital, aí falaram, nossa, não está fazendo efeito, precisamos de antibióticos de alta potência agora para dar para essas pessoas. Mas não foram ver a causa disso.
E a causa disso era muito simples. Era um hospital que jogava todo o seu esgoto a céu aberto num rio que tinha uma comunidade morando. Veja a complexidade das coisas. Nossa, Isso eu já estou falando coisas a mais eu tô aqui. perplexo Você com pode isso. cortar, Não, sem imagina. problema. Não, sem problema. Eu estou aqui com o Kardec, né, morador do Banhado, aí sanfoneiro, trouxe aí sua sanfona aí para tocar aí no evento. Kardec, né? Primeiramente, como que o Banhado pode ajudar nessa discussão sobre a água? Olha, como é que eu diria? Eu me sinto o guardião das águas, porque na minha casa tem uma nascente d'água, a gente chama de olho d'água, que foi canalizado pela Central do Brasil lá atrás, mais de 100 anos atrás. E desde o meu avô, a gente vem cuidando dessas águas, sempre orientando as pessoas a deixar limpa, cuidar cada vez mais. É só cada um cuidar do seu pedacinho, que a gente tem um Brasil melhor, com belas águas e assim por diante. E Kardec, né? A gente vê aí, né, principalmente fora do Banhado, que o pessoal não tem esse mesmo cuidado da água que o Banhado tem, né? E a pergunta que eu faço é: por que você acha que não existe esse cuidado fora da região do Banhado? Eu estava na palestra ali dentro e o cara até falou umas coisas lá muito bacanas, legais. Por que acontece isso daí? A corrupção no Brasil é muito grande. Então, não vou generalizar, mas os bandidos de paletó e gravata roubam, escandalizam tudo, banalizam tudo, não valorizam o que tem. Então, já começa aí a coisa. Eu tenho que falar essas coisas. Infelizmente, tem a corrupção dentro da política brasileira. Tem que parar com isso, pelo amor de Deus. E para a gente finalizar, e apesar, né, do Banhado ser um guardião importante da água aqui na região do Vale do Paraíba e até mesmo do Brasil, né, a prefeitura ainda insiste em tirar vocês de lá, né? Ah, pelo amor de Deus, isso aí é uma piada de mau gosto. Como o palestrante falou, tem cento e não sei quantos mil pessoas que não têm água e esgoto. Por quê? Eu volto a tocar na tecla. É a corrupção. Essa coisa da prefeitura querer tirar a gente dali. Para com isso, tenha misericórdia. Nós somos gente, eu sou humano. A gente é gente, pô, não somos bicho. E nem bicho a gente trata assim. Então é isso aí, valeu, Kardec. Valeu, meu irmão. Eu estou aqui com a Gisele da Rede de Gestão de Voluntariados, aí um projeto aí bacana que fala sobre várias questões importantes. Gisele, você está aqui hoje, né, primeiramente por quê? O que você está achando aí das discussões? Olá, bom dia. Eu sou voluntária no Movimento ODS, no Grupo São José dos Campos. Estou aqui hoje na parte de recepção e na parte operacional e eu penso que o tema é mais do que necessário, né? Então, está sendo muito construtivo as abordagens que estão sendo feitas aqui no evento. Maravilha. E Gisele, quando a gente pensa aí que a água é vida, né, parece um negócio tão, né, lógico, né, mas que não é. Na verdade, por que na sua visão não é tão lógico assim algo que deveria ser? Eu penso que deveria ser, é importantíssimo um trabalho de base, um trabalho educacional, porque se isso não for disseminado, a gente não vai entender a importância da água, a importância do reuso, como utilizar corretamente. Então, penso que um trabalho educacional deva ser disseminado na sociedade civil como um todo. Entendi, muito obrigado, Gisele. Por nada. Eu estou aqui com a Ângela da Associação de Favelas, está aqui no evento, né, acompanhando a discussão. Ângela, até o momento, o que você está achando aí de todo o debate que está rolando? Tudo bem, Guilherme? Obrigado aí pela oportunidade. Você, como sempre, no lugar certo e na hora certa, né? O debate é importante, bom, mas não é a realidade das cidades, né? Porque você vê muita coisa acontecendo, mas não chega para nós, né? Da sociedade civil, morador. Por exemplo, tem um plano de risco, mapeamento de risco, a gente nunca soube, nunca viu saber, né? A única coisa que era importante é saber o posicionamento
da bacia, do Comitê de Bacias, né, da CEIVAP, sobre as termoelétricas, né? Até eles estão meio preocupados. A questão da Sabesp, claro, né, vão ser a favor mesmo, né, mas é bom saber o que eles estão pensando, qual que é o posicionamento, né? Então é importante, nós temos que nos apropriar dessa discussão, tomar o pé disso e entrar mais nessas discussões. Eu senti que nós estamos um pouco distantes. Nós, que eu digo, o movimento popular que atua na base. Eu acho que é muito pertinente o que você colocou, né? E como fazer com que essa discussão chegue na classe trabalhadora, chegue nos movimentos sociais. Então, como eu falei, nós temos que nos apropriar, né? Entrar mais nessa discussão, se ater das conversas, né? Das agendas, porque as ODS não é uma coisa que surgiu agora, então a gente tem que se ater a isso, não desprezar essa discussão tão importante que pode ser o caminho para a gente conseguir mudar e ter um país mais sustentável para todos, né? Então é isso aí, muito obrigado, Ângela. Obrigado a você, um abraço aí para os ouvintes, quem participa aí no YouTube. E continua com a gente, viu, Guilherme? Muito obrigada. Eu estou aqui com a Elisa, né, ela que é do Composta, também faz parte da ODS. Elisa, primeiramente, o que você está achando aí das discussões? O que você acompanhou e achou bacana, que acha que tem que trazer aí para o debate? Então, eu estou gostando muito das discussões. Eu acho que a gente tem que ampliar esses momentos, né, de debate sobre temas importantes e água é um tema fundamental, né, para a vida. A gente está com muitos problemas, então a gente tem que tentar trazer cada vez mais a sociedade para essas discussões, né. Ainda eu sinto que às vezes a gente fala para nós mesmos, muitas vezes, né, a gente tem que buscar formas de ampliar, mas a gente só consegue isso fazendo os eventos, né? Tentar trazer as pessoas o mais possível. Sim, você faz parte aí do Composta, né? Do que se trata esse movimento aí? Então, é um movimento da sociedade civil, é do ano passado, é recente. A ideia é a gente incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos. Então, o que é isso, né, que você me perguntou? É a gente fazer essa decomposição do material orgânico para ele voltar para a natureza, nas hortas, nos jardins. E a gente não mandar mais o resíduo orgânico para o aterro sanitário, que é o que acontece hoje na coleta de lixo comum, né? Esse resíduo, ele é aterrado, ele gera impactos, sendo que a gente pode fazer um outro tratamento e diminuir bastante esses impactos. Essa é a ideia do Composta. Entendi, muito bacana. Então, muito obrigado, Elisa. Obrigada a você, Guilherme. Eu estou aqui com o John, professor de saneamento, está aqui no evento, né, fez a sua apresentação. John, o que você está achando aí das discussões? As discussões são muito boas, a gente está falando sobre água, saneamento, mudança climática e a participação da sociedade civil nesse contexto. Certo. E, John, qual que é a importância, né, dessa discussão aí para a questão do saneamento? O sanear é tornar sadio. O saneamento está ligado a abastecimento de água, coleta de esgoto, mas também a questão dos resíduos e a drenagem. Então, isso tudo tem sido questão de primeira ordem, importância nesse momento de mudanças climáticas. E para a gente finalizar aqui, John, né, falar sobre água, falar sobre saneamento parece ser uma coisa tão básica, mas por que muitas das vezes não é? Nós estamos aqui celebrando o Dia Mundial da Água, que é 22 de março. O mundo todo está parado para falar da água. Nós somos 70% formado de água. O planeta Terra é formado 70% de água. A gente depende de água para a agricultura, para gerar energia elétrica, para a questão industrial. A água é fundamental para o desenvolvimento e para a sustentação da vida no planeta. Então é isso aí, muito obrigado, John. É isso aí, muito obrigado a todos. Eu estou aqui com o Adagilson, produtor rural, né, tá aqui no debate. Adagilson, primeiramente, o que você achou do debate? Olha, o debate foi ótimo, porque só se debater que resolve os problemas. Certo. E Adagilson, você é produtor rural, né, sem terra. Como que os produtores rurais, principalmente dos sem terras, tratam a questão da água e como que isso pode ajudar na discussão, né, sobre esse tema? Olha, é o seguinte, eu vou responder por mim. Eu
particularmente se preocupando com a questão da natureza, né? A questão da água, ecologia, com alimentação, mas não é todo mundo que pensa igual a eu, é outra questão. E é possível, né, plantar, né, cuidar dessa parte rural sem prejudicar o meio ambiente? Sim, é só cuidar da terra bem e das árvores. Então tá certo, então muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu estou aqui com a Silene, educadora ambiental, né, professora. E Silene, primeiramente, o que você está achando aí dessa discussão toda? Acho que a discussão está ótima. Acho que no período da manhã nós conseguimos alcançar um aprofundamento das questões que estavam sendo postas bastante interessante. Não acho que a conversa termina aqui, mas acho que todos nós saímos para o horário de almoço com muitas questões na cabeça. Perfeito. Quando a gente fala de educação, fala de preservação do meio ambiente, logo vem a questão da educação, né? De que forma a educação pode ajudar na luta pela defesa ambiental? Guilherme, na minha percepção de educadora, a educação ela não ajuda. Ela é exatamente aquilo que vai nos tirar desta situação em que nos encontramos. E aí, você pode me perguntar como então que a gente chegou a essa situação. Estou falando de uma situação que coloca em perigo especificamente um bem que nós estamos tratando aqui neste evento hoje, que é a água, né? Eu acho que durante muito tempo nós trabalhamos com uma percepção, um conceito de educação um pouco equivocado e muito relacionado também a um conceito de progresso equivocado. Então agora a gente tem que repensar o conceito de educação e pensar numa educação para uma outra sociedade, uma outra forma de lidar com os nossos bens naturais. Quando você fala aí de progresso, né, que acho que é uma questão importante a se debater, é possível, né, pensar o progresso, né, pensando com a preservação do meio ambiente? Na minha percepção, o conceito de progresso, que está muito relacionado justamente a um avanço, né, sobre os nossos bens naturais, no sentido de destruição mesmo, esse conceito de progresso, ele vai completamente no sentido contrário àquilo que nós estamos percebendo hoje como necessidade. Né? Se a gente for pensar um processo evolutivo ou de transformação, é no sentido oposto a essa ideia de progresso que se fez hegemônica até hoje na sociedade. Certo, então acho que é isso aí. Muito obrigado, Silene. Eu que agradeço e bom encontro para você. Eu estou aqui com a Fernanda, né, que está no evento, né, tem uma empresa que trabalha na questão da preservação do meio ambiente e também é coordenadora aí do projeto da ODS. Fernanda, primeiramente, está gostando, né, do evento? Estou gostando do evento, apesar de estar trabalhando aqui na recepção, não estar podendo aproveitar muito lá dentro, o que eu pude presenciar, estou gostando bastante. Você falou aí desse seu projeto, dessa empresa, né? É possível pensar um consumo, pensar aí, né, a produção sem afetar o meio ambiente na sua visão? É possível, não só é possível, né, Guilherme, como é necessário, né? Essa questão que é a economia circular, que seria essa revisita, né, ao tipo de produção, matérias-primas, né, reutilização, não tem mais aquele movimento linear de produção que produz,
destrói e joga no lixo, né? A gente repensar isso, mas a gente sabe que ainda tem muita barreira para vencer nesse sentido, né? E o pessoal que fala, né, como que fica a questão do lucro, né? Porque o pessoal pensa mais no lucro, né, do que qualquer outra coisa. Pensa mais no lucro do que no planeta, né? E na sua própria sobrevivência. A gente não tem mais como negar o que está acontecendo, as mudanças climáticas estão aí, o calor está pegando a gente de jeito, né? É bem visível, a gente sente a mudança e o lucro ainda continua falando mais alto. E é exatamente essa consciência que a gente precisa atingir, né? Para ter algum resultado positivo. Então é isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Eu estou aqui com o Moraes, ambientalista, professor, né? Está sempre presente aí nas causas ambientais, está aqui da região do Vale de São José. E Moraes, primeiramente, o que te traz aqui hoje? Para debater o Rio Paraíba, né? É a nossa principal bacia, sendo muito maltratada, né? Está entre os 10 rios mais poluídos do país, né? Isso é gravíssimo, são dados do IBGE. E eu creio que é preciso ponderar sobre o que nós pretendemos com essa bacia, porque cada dia que passa a qualidade da água deixa a desejar, a grande maioria da população que usufrui dessa água está sendo comprometida, está prejudicada, né? E as espécies que dependem dele também. Então, eu creio que é um momento adequado para repensarmos a nossa relação com o Rio Paraíba, até porque se nós queremos aí alcançar o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, é preciso avaliar a qualidade da água, porque a água é vida e é essencial para toda e qualquer atividade humana. E, Moraes, a grande pergunta que fica, e acho que é um debate que nós temos que fazer, é possível pensar em preservação do meio ambiente num sistema, né, econômico tão predatório que existe hoje? Impossível. Bem da verdade, o ambientalista, ele traz à tona, ou pelo menos deve fazer isso, né, as contradições do sistema. Porque o sistema, ele é predatório, como você bem disser, o sistema pensa apenas no lucro, né, utiliza, enfim, a natureza como um recurso, né, e como mercadoria. Então eu não vejo saída para a natureza como essa, eu vejo o sistema capitalista, entendeu? Mas estamos aqui justamente para ponderar sobre isso e para, naturalmente, estimular a reflexão sobre isso. E, né, aqui tem ambientalistas e algumas empresas também, né? É esse discurso, né, de empresa sustentável, empresa, né, que preserva o meio ambiente, até onde que isso é capaz de acontecer? Isso virou um expediente para ganhar dinheiro, né? Merchandising, né? Quer dizer, o sistema ele se apropria de tudo, inclusive também do meio ambiente, né? Transforma o meio ambiente em mercadoria. Então eu não vejo saída por esse viés. Para mim, nesse momento, preciso chamar a atenção do planeta para a gente poder estabelecer uma relação crítica, certo, na sociedade, para que ela tenha a percepção de que não é esse o caminho a ser trilhado. Certo, muito obrigado, Moraes. Eu que agradeço e um bom dia para todos nós. Eu estou aqui com a Bernadette Reis, que está participando aqui do evento. Bernadette, primeiramente, o que você está achando aí da discussão? Bom, eu conheci o movimento ODS pela Cília, achei uma ideia interessante, né? Até pelo papel da Biblioteca Lúcio Reis, que é de levar conhecimento, e vim participar no intuito de saber o que temos. E posso dizer, deveras assustada com o cenário, não pelo cenário propriamente dito de mudança climática, etc. e tal. Eu estou assustada por ver que há uma máquina pública mobilizada em pesquisa, em investimentos, em uma série de itens, mas que isso não chega a conhecimento da população e não há esse vínculo com a população que, por sua vez, consome, pelo que eu ouvi, menos do que 30% do recurso hídrico. Quem consome é o agronegócio, é a indústria.
que consome os outros 70%. Então, e no fim é jogado uma sobrecarga na população, que tem que economizar água, que tem que ir, senão que não tem, aprendi isso com meu pai, mas que é o menor consumidor, o mais vulnerável, e que parte do dinheiro que a gente paga em impostos é feito em um monte de trabalho, de um monte de comitê, de um monte de coisa que para mim não virou nada. Pois é, né? E o que poderia ser feito, né? Para poder, né, atacar a raiz do problema da questão, né? Por exemplo, o agronegócio. Quando eu conheci, quando eu estive em Paragominas, eu conheci um negócio lá chamado Cinturão Verde, em que os próprios agricultores, os próprios produtores do agronegócio viram que não tinha mais espaço para produzir, que eles, vamos dizer, entre aspas, não têm conhecimento profundo, mas acabaram com tudo. Então, eles chegaram à conclusão que se eles não revertessem esse quadro, eles não iam mais conseguir produzir nem o que eles fazem. E aí eles se mobilizaram para uma produção verde, inclusive uma agropecuária verde. Aí isso eu conheci lá atrás, uns 5, 6 anos atrás, um pouco mais. E conversando com uma das pessoas que é membro da ODS aqui, que veio do Pará, ela me contou essa história, o mestrado dela, o doutorado dela foi feito lá. Então, neste trabalho, então assim, é a hora que a água chegar no nariz, porque já passou da cintura, né? Então, não vai ter o que fazer. É a hora que doer no bolso. Pois é, então é isso aí. Obrigado, Bernadette. Eu não sei teu nome.